Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Ei, feiradinho de segunda-feira, hein? Sempre na aula do professor. Falar pra você, eita azar que eu tenho, viu? Primeira coisa hoje, antes da gente continuar o estudo do direito administrativo, é um recadinho que eu tenho para dar para vocês, de que eu não vou deixar uma pergunta hoje no final dos vídeos, tá? Então hoje a tarefa é somente assistir os vídeos e eu vou estar lá depois à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos. E outra coisa é que quem ainda não respondeu as duas questões das aulas anteriores, uma todo mundo respondeu, duas também quase todo mundo respondeu. É um outro aluno que faltou responder a segunda questão. Por favor, responder até o dia 3 dessa semana. Tá? Hoje é dia 1, até quarta-feira pelo menos, fazendo favor, porque eu vou precisar fechar a menção de vocês e a resposta dessas perguntas vai ajudar na base de cálculo de vocês. Tá bom? Então vamos continuar o nosso estudo do direito administrativo, lembrando que nós estamos falando da administração pública direta e da administração pública indireta. Famosa frase nossa: está com medo, é só fase. Medo, administração pública direta, municípios, estados, Distrito Federal e União. Lembrando que a administração pública direta também é conhecida como também são conhecidos como entes políticos, certo? Porque eles têm a possibilidade, eles têm a capacidade de formular normas, de formular leis, tá ok? E temos a administração pública indireta, também conhecido como entes administrativos, certo? É a famosa fase: fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá certo, gente? Que nós vamos estudar hoje? Bom, a administração pública direta, tranquilo, sem novidades, municípios, estados, Distrito Federal e União, quando eles exercem a administração pública ou prestam um serviço público de maneira direta, através de seus órgãos, através de seus ministérios, como nós já vimos. Não tem novidade, não tem o que estudar sobre esse assunto. Então tem que saber que os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União fazem parte da denominada administração pública direta. São os entes políticos, pois eles possuem capacidade normativa, capacidade de formular leis. O que interessa para nós agora é o estudo da administração pública indireta, dos entes administrativos. E nós vamos ver um por um hoje. E como é que nós vamos ver esses entes administrativos? Nós vamos ver, em regra, as suas características. E no final do nosso estudo, eu vou deixar inclusive um quadro comparativo de todos esses entes administrativos para vocês. Tá certo? Embora nossa colinha, o MEDO fase, fundações, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, comece pelas fundações, no nosso estudo aqui detalhado de cada ente administrativo, nós vamos iniciar pelas autarquias. E por que pelas autarquias? Talvez seja um dos mais importantes entes administrativos aí da nossa administração pública, tá? Então nós iniciaremos pelas autarquias, tá? E o que nós vamos ver, gente? Lembrando que essas características que eu vou falar para vocês, elas estão todas descritas, tá? No resumo da matéria que eu vou deixar anexo para vocês lá no Teams, nos arquivos, tá? Como eu fiz com todas as outras aulas anteriores, tá certo? Então, uma das primeiras características das autarquias, gente, é uma pessoa jurídica de direito público. Ela tem personalidade jurídica, ela tem um CNPJ. Entendeu, gente? Então, uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Ela tem
personalidade jurídica própria. E por que a administração pública direta resolve criar uma autarquia? Que tipo de atividade que ela desempenha? Uma autarquia, ela desempenha atividades típicas do Estado, atividades que deveriam ser prestadas pelo Estado, são atividades sociais, são atividades com prerrogativas públicas. Outro ponto importante, essas autarquias, elas têm ou não fins lucrativos? As autarquias não têm fins lucrativos, certo? Elas não oferem, não buscam lucro, tá ok? É uma característica muito importante das autarquias. E vamos lá, quem estudou, a gente até falou isso daqui. Por que a administração pública ela cria um ente administrativo para prestar um serviço que ela poderia prestar, para ela prestar um serviço de maneira descentralizada? Quando ela cria uma autarquia, o que a administração pública direta, seja ela município, estado, Distrito Federal, União, busca com a criação dessa autarquia? Uma prestação de serviço especializada, técnica, com uma administração mais ágil. Ela busca colocar em prática o princípio da eficiência. Ela chega para nós, administradores, e fala: olha, eu não tenho capacidade de prestar esse serviço de maneira centralizada, de uma maneira legal. Então, eu vou descentralizar a prestação desse serviço, vou criar uma pessoa jurídica própria para esse fim, e essa pessoa jurídica criada para esse fim vai prestar esse serviço de maneira especializada, ela vai se especializar na prestação desse serviço de maneira técnica, ágil, com uma organização própria, gente. É por isso que uma autarquia é criada, é por isso que esses entes administrativos, esses entes administrativos pertencentes à administração pública indireta são criados. A administração pública direta, quando ela cria esse ente administrativo, o que ela busca? Uma melhor prestação de serviço, uma maior eficiência, tá certo, gente? Como é que essa autarquia ela é criada? Como é que esse ente político, como é que a administração pública direta cria o ente administrativo que faz parte da administração pública indireta? Ela o cria através de lei específica. Então, vamos lá. A autarquia, ela é criada através de lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que diz o seguinte, gente: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, esses entes administrativos que fazem parte da administração pública indireta, eles são criados através de lei específica pelo ente político instituidor, certo? Então, a administração pública direta, o MEDO, municípios, estados, União, Distrito Federal, ele cria, através de lei específica, os entes administrativos, que fazem parte da administração pública indireta. Fundações, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Só lembrando, então eles são criados através de lei específica, tá certo? E como que é a relação de subordinação entre o ente político instituidor, ou seja, entre a administração pública direta e a administração pública indireta, ou seja, entre a administração pública direta e esses entes administrativos? Em regra, não há relação de subordinação entre a administração pública direta e indireta. O que eu estou querendo dizer, gente? Que esses entes administrativos, eles não são, em regra, subordinados à administração pública direta. O único controle
que a administração pública direta exerce sobre esses entes administrativos é um controle finalístico, ou seja, eles observam se esse ente administrativo ele está atuando segundo a finalidade para a qual ela foi criada ou ele foi criado. Então, o controle da administração pública direta sobre esses entes administrativos que fazem parte da administração pública indireta é somente finalístico. Em regra, a administração pública direta ela não exerce os poderes de escolha, ela não tem poder hierárquico sobre esse ente administrativo, ela somente verifica se esses entes administrativos estão seguindo a finalidade, estão atuando dentro da finalidade para a qual eles foram criados. Isso é importante, eles têm autonomia administrativa, financeira, tá certo? Porque eles não são subordinados ao ente político, ao ente administrativo da administração pública direta que o instituiu, que o criou. A única relação de subordinação é esse controle finalístico. Eles não podem se desviar da finalidade para a qual eles foram criados. Tranquilo? Então, por isso, a gente costuma dizer que eles possuem uma gestão descentralizada, uma gestão financeira e administrativa autônoma. Tá? Eles não podem sofrer ingerências da administração pública direta. Outra situação importante é que esses entes administrativos, as autarquias, eles possuem patrimônio próprio. Eles têm um patrimônio próprio, tá? O patrimônio dos entes administrativos pertence aos entes administrativos, tá? Outra situação importante é o regime jurídico de contratação. Em regra, o regime jurídico de contratação das autarquias é o estatutário ou da CLT, e os servidores são contratados através de concurso público. Nas autarquias, os dirigentes são escolhidos pelos chefes do poder executivo. São algumas características, podemos citar outras, das autarquias, tá? Mas o que importa para nós não é decoreba, é entender o que seria, porque são criadas as autarquias. Então, por isso que vamos destacar algumas características. As autarquias, elas desempenham atividades típicas do Estado, tá? Sempre com prerrogativas públicas de ordem social, tá certo, gente? Não tem fins lucrativos, prestam serviços de forma especializada, mais ágil. Elas não são subordinadas ao ente da administração pública direta que o criou. A subordinação é somente finalística. E para terminar esse vídeo, nós vamos citar algumas espécies de autarquias. Então, nós demos as características gerais das autarquias, mas as autarquias se subdividem em algumas espécies, tá? Gente, existem outros conceitos, tá? Eu vou me apegar ao que eu vou falar para vocês. Autarquias comuns, autarquias especiais, das quais as especiais nós temos as reguladoras e as executivas, e as autarquias corporativas. Tranquilo? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar das espécies de autarquias comuns, especiais, que se subdividem em reguladoras e executivas, e as autarquias corporativas. Um abraço, gente!